Olá, tá começando o 185º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz e a Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos? Olá, pessoal! Vocês que estão chegando aqui agora, talvez venha muita gente que não conhece o podcast, então eu vou falar bem-vindos, porque hoje a gente vai fazer um especialzinho aqui, que muita gente está pedindo. Eu vou atualizar vocês a respeito de métodos de estudo, de memorização, o que funciona, o que não funciona. Muita coisa, quem já está acostumado com os meus posts, eu faço as lives de estudo, não vai ser exatamente novidade, tá? Mas vai ser legal para estruturar todas as informações, dar um passo a passo, explicar melhor o que funciona e o que não funciona e por quê. E assim vocês têm um guia bem completo num único podcast, ok? Excelente. Todo mundo começando a estudar no comecinho aí desse ano, e de um ano para outro, de tempos em tempos, a gente vai ajustando os nossos métodos de estudo. Faz total sentido a gente compartilhar. Você compartilhar, eu vou aprender. Você compartilhar com o mundo como é que tá o seu estudo, porque se tem uma pessoa que manja de estudo, por prática, é você, Bia. Eu também tô sempre testando coisas novas, fazendo experimentações. E muita gente perguntou do caderno da Jandaia, o Jandaia. Eu vou dar um toque, Marcos, me lembre mais pra frente de falar, tá? Eu não tô usando, tá? Basicamente porque não se encaixa muito no meu estilo, né? E eu tô usando o Cloud, então, pra quem assina o Cloud Pro e usa do jeito que eu uso, assim, usar o Jandaia é um downgrade. Mas para adolescentes e jovens, pessoal que não é tão tech assim, que não tá tão habituado com as ferramentas, eu vou dar uns toquezinhos também que eu acho bem interessante, tá? Para um público bem jovem, funciona, tá? Principalmente pela questão de resumir e fazer testes, que eu vou falar mais pra frente, tá? Beleza. Agora, pra gente começar, Bia, eu quero saber se você já colocou aí na sua agenda, separou um tempinho pra fazer uma última ligação a partir de um orelhão entre hoje e o fim de 2028. Olha, tô espantada que ainda existissem orelhões, né? Às vezes eu vejo notícia, alguma coisa assim, em algumas comunidades mais isoladas. Eu acho que eram mantidos, né? Porque tem lugares que não chega sinal de celular, gente, fixo, então tá obsoleto, né? Então, aqueles orelhões comunitários, eu achava que eles ainda eram úteis, para ser bem sincera, em alguns lugares. Mas, pelo jeito, eu acho que a cobertura mobile já tá bem robusta, não sei em que pé que tá? Não sei de cada empresa especificamente, mas se tem ou não tem cobertura, tá? E tô surpresa, por incrível que pareça. Já que estamos falando agora de todos os orelhões, né? Não vai ser agora, vai ser até o final de 2028 ainda. Então tem um tempo aí para as pessoas se adaptarem, as empresas aí compensarem. Enfim, tá aí a notícia para registro. Orelhões agora serão coisa do passado. Pois é, fico me perguntando, sim, eu não me lembro de ter visto a última vez de alguém usando um orelhão, sabe? Mesmo porque, não que eu saia na rua reparando, pode ser que eu tenha visto ontem e não tenha registrado, claro que pode ser, né? Mas acho que a dinâmica de vai lá na lanchonete, sei lá, compra o cartão pra você ir depois no orelhão e usar, ela é um pouco complicada mesmo. E foi uma coisa que eu tava no fim do ano, comecinho do ano, né, que eu viajei, e eu vi, assim, no México eu não me lembro de ter visto, talvez meu irmão que tá estudando aqui agora possa depois falar, não, tem sim, mas eu não lembro, mas em Nova York ainda tinha vários, né, que estavam destruídos, o pessoal é tudo perdido de porco em qualquer lugar do mundo, né? Mas tinha ainda orelhão, aquele clássico que você vê em filme americano, não a cabine, mas o orelhãozinho enfiado ali num retângulo assim, ainda tinha. Eu penso justamente isso, falei, pô, tá aí uma coisa que perdurou, né, independente do contexto. Eu não sei lá como é que é a dinâmica, você também tem que passar na 7-Eleven e comprar alguma coisa pra depois poder usar, mas ainda assim tinha lá. Eu pensei justamente isso, mas tá aí. No Brasil, até o fim de 2028, vão ser extintos no país inteiro os orelhões. Como é que será que tá no resto do mundo? Eu lembrei agora dos orelhões icônicos lá de Londres. Será que... Eles devem ter sido mantidos, mas será que eles estão dando um repropósito, reciclando eles para fazer outras coisas? Porque eles são muito icônicos para serem simplesmente extintos e removidos, né? E você tem um povo que liga pra tradição e tudo que tem a ver com preservação são os britânicos, né? Então acho que eles dificilmente vão se livrar disso. Imagina o caos
que ia ser, né, greve no chazinho da tarde só por protesto. Então não eu vejo tenho uma eles foto fazendo minha isso, de não. um deles fazendo uma ligação quando eu tive lá, né? Bem mico, assim, pagando mico, né? Mas Tem que fazer mesmo, você vê, turistar você mesmo. olha lá, pô, você só vê em filmes, agora eu vou. Vamos usar aqui. Eu usei lá organicamente uma vez, 2007, 2008, Foi sei por lá, que aí não tinha também. ainda muito. É. O celular existia, É. assim. Primeira vez que eu fui pra lá, eu lembro de ter comprado do TomTom o GPS de cada país que eu ia visitar, porque não tinha, primeiro, comprado. Usei o verbo comprar, né? Porque não tinha TomTom Waze. era pago. Tinha que pagar o É. dispositivo. Não sei se você tinha um módulo separado. Não, era no telefone. Já Tinha um era no iPhone telefone, 3G tá. na época, Mas foi isso, comprar de país pra país. E nessa também, quando eu tava em Londres, eu lembro de usar o orelhão pra falar com um amigo meu que morava lá, que eu ia combinar de passar 2 dias lá na casa dele. E foi usando o orelhão. Fui na frente do museu, dos museus lá, eu falei, olha só. Usei organicamente. Eu comprei um dispositivo Bluetooth que era GPS, porque os smartphones não tinham GPS. Acho que isso 2003, por aí. Mas já tinha os mapas, né? Já tinha, e a pioneira é a TomTom. A TomTom acho que é holandesa, né? Uma coisa assim. E eles vendiam, você escolhia lá os mapas, você comprava, pagava. Tinha a versão, eu acho que era para Windows Mobile, que eu usava. E, nossa, era o máximo. Gente, o Google Maps estava engatinhando ainda. Eu achava maravilhoso aquilo, ficava encantado. Então, para disposição de comprar um dispositivo GPS, pagar os mapas que não eram baratos, era tipo, gente, era caro mesmo, tá? Tipo $99 um mapa, uma coisa assim. Aí não era só de país, Marcos, tinha tipo Europa Ocidental, por exemplo, aí tinha todos os países, mais ou menos assim. Estados Unidos, sim, era só Estados Unidos. Acho que esses foram os únicos que eu comprei, mas não tem palavras pra explicar quando você começou a mexer com aquilo. Hoje é tão trivial, né? A gente é tão bilolado que não conseguiríamos mais usar a lista telefônica. Lembra dos mapas das listas telefônicas? Os mapas. Nessa mesma viagem, eu não lembro exatamente qual país. Se foi Hungria, se foi Eslováquia, mas era um país pra aquele canto, assim. E da gente parar numa lojinha e o cara não falava inglês, a gente não falava, sei lá, eslovaco, ou se foi na República Tcheca, não sei. Mas também, de entrar e gesticular e pegar e ver o dinheiro, que era aqueles dinheiro maluco que não faz o menor sentido, cada um tinha um valor. E aí, pra conseguir comprar o mapa, eu lembro de a gente no carro, com aquele mapa aberto, ocupando o painel inteiro. Não, putz, não, agora tá na estrada errada. Foi com o mapa em papel mesmo. E um follow-up em tempo real, Bia. O orelhão que eu usei em Londres ainda existe. Olha! Porque eu achei aqui no Street View, porque ele ficava perto do albergue que eu tava, na frente do British Museum. E tem ali o buffzinho, um lugar bem quase na turístico, esquina. Né? Vamos combinar, não dá pra tirar, realmente. Não dá. E, Bia, eu dei zoom na foto e tem um cara usando o orelhão. Dentro do orelhão. A foto é de 2024. Provavelmente no Google turista. Street View. Se você dá um zoom nos arredores, vai ter alguém fotografando ele usando ali, igual eu fiz. Provável. Então, muito bem. Pelo menos em Londres o pessoal tá usando. Bom, vamos começar com os follow-ups aqui sobre os últimos episódios. E o Pablo Toledo mandou um follow-up bem legal. Ele falou o seguinte: quero muito contar um caos. Em 2007, quando tudo era mato, o podcast era só conhecido se um ou outro podcast indicasse. Pois bem, o único bom podcast que eu ouvia e conhecia era o da Bia. Em um episódio, ela falou que estaria participando de um tal de Nerdcast número 85 sobre tecnologia sem fio. Pronto, portas se abriram, muita água passou por debaixo da ponte da tecnologia no mundo nesses 19 anos e eu sigo por aqui. Parabéns pelo excelente trabalho e um grande abraço para vocês. Fizemos a iniciação do Pablo, hein? Em um podcast de tecnologia. Olha, eu fico muito feliz quando aparecem os cyberidosos aqui, o pessoal das antigas, ainda acompanhando e falando. Pablo, um abraço para você, obrigada por estar junto aí há tanto tempo e continuar prestigiando a gente. Excelente. O hábito de ouvir podcast dele é tão antigo que ele pode dirigir sozinho já, são 19 anos. Né? Tá vendo? E Bia, eu quero saber também se você já está atrás de um Fossil Hybrid HR, que eu vou deixar aqui na descrição, relógio com dispositivo, com tela, display e ink. Você bate na telinha, ele ilumina, o ponteiro sai da frente para ler notificação, porque ele tem um ponteiro mesmo, mecânico por cima da tela e ink. Esse é o lance dele, né? Faz sono, notificação, mas tem um asterisco.
Ele foi descontinuado, então tá difícil de achar. Mas e aí? Eu vi o vídeo assim, eu falei, shut up and take my money, né? Mas aí no final, aquele balde de água fria, eu fiquei tão triste, porque ele é lindo. Eu gosto de relógio com cara de relógio, redondinho, de preferência com a pulseira ou de metal ou de couro, e ele atendia todos os requisitos, né? E eu acho genial a sacada da E-Ink, porque faz todo sentido num dispositivo que vai ficar quieto no seu braço, apenas trabalhando e monitorando as suas coisas ali. Não é para aquele maluco que quer ficar respondendo WhatsApp no relógio, né? Mas não deixa de ser robusto. Tem tudo ali que um bom smartwatch faz, tem notificações, além das features de saúde, que são as principais, né? E eu espero que surjam outros com essa mesma pegada, porque ele é incrível. E eu acho que eu joguei um shortzinho lá no Mundo Sem Fio, o pessoal viu e gostaram bastante. Eu procurei... Primeiro eu fui bem esperançoso. Mercado Livre. Nada. Nada. Aí eu fui no eBay. Também não tem. Poxa. Só tem carregador dele, tem película protetora de tela, mas o relógio mesmo, mesmo no eBay você não encontra. Então, pelo raridade jeito não teve, mesmo. Não teve muita escala, não, né? Foi mais um teste, talvez. É. Pena. Mas quem tiver testado, gigahertz.fm/feedback. Agora, o Ricardo Consolo falou o seguinte, mandou pra gente um follow-up dizendo, não é o DeX da Samsung. É um smartphone que roda Android, Linux e Windows 11. É o Nex Phone, N-E-X Phone. Aí ele fala, claramente não é uma workstation, mas eu teria de boa, porque é um daqueles telefones, ele falou que não é o DeX, né? Porque você conecta no monitor e você consegue usar ele como um desktop, ele roda Android, roda Linux e Windows, tá todo mundo em casa, né? E aí ele fala assim, e aí? Você imagina usar o Android como um sistema de celular, o Linux para acessar e configurar servidor remoto, e o Windows para rodar algum aplicativo de produtividade, coisa assim. Ele tem até um sistema de multiboot para esses três. E falou, boas câmeras, bom armazenamento, boa bateria, acabamento resistente por $550. Então é preço de telefone. Tudo bem que os caros hoje estão $1.000, né? Mas não é 200 conto. É 550 que é um preço 11 de respeito. Não dá para rodar em qualquer lugar, né, gente? Vamos combinar. Mas eu fiquei bem impressionada e eu gostaria de saber em quem esse dispositivo é focado, porque às vezes você tem um Surface, um dispositivo super compacto com Windows 11, com uma tela maior, às vezes alguém precisa acessar uma rede virtual, né, fazer uma virtualização, por questões de trabalho mesmo, né? Então seria interessante, mais uma tela de um smartphone, eu fiquei realmente curiosa de ver isso em ação. Se alguém achar algum vídeo, tiver algum link mostrando ele funcionando mesmo com o Windows 11, mande pra mim que eu fiquei bem curiosa, tá? Boa. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Ele é voltado, acho que assim, justamente para pessoas que pensam bastante em vários conceitos de produtividade e mobilidade. Então, para quem tem a vida sem fio, esse precisa de fio, ironicamente, né? Porque você vai poder conectar no monitor. Mas ainda assim, o lance dele eu acho que é bem voltado para quem tem essa mobilidade e modularidade no dia a dia de não ter que sair por aí carregando o computador para lá e para cá, acesa o telefone, plugou no display, tá feito, né? E eu falei na semana passada sobre ou retrasada, sei lá, mas quando eu falei do Replit, que estava com uma plataforma nova para desenvolver aplicativo, você dá lá o prompt, ele desenvolve, você vai, vem, demora uns dias, né, porque acaba os créditos, você não paga, que era ok para projetinhos de casa, assim, e o Replit é uma plataforma que não faz só isso, eles têm toda uma parte de IA, de desenvolvimento, com prompt também, esse tipo de desenvolvimento assistido. E o Rodrigo Castro, abraço para ele, falou o seguinte, só para comentar que eu tive boas experiências com o Replit na versão paga. Ele falou, na empresa que eu trabalho, a gente usou ele para refazer todo o back-office da nossa ferramenta, já que as funções em si já tinham todas uma API atrelada, então foi bem plug and play. A gente conseguiu retirar milhares de linhas de código do produto, a gente conseguiu iterar o back-office com novas funções também bem facilmente, a gente criou os testes para deixar tudo azeitado, verificamos as mudanças, mas é uma baita mão na roda, né? Ele falou, a gente não tem mais que precisar ali do time de devs para adicionar uma funcionalidade, deixa o pessoal focar no produto em si e deixa com o Replit fazer o resto, que é um uso bem interessante, né? E com o IA, né, tá tudo mudando e esse meio dev aí, embora tenha muitas críticas, tem um pessoal bem nervoso aí falando de vibe code, eu vejo nas redes sociais aí, pessoal bem bravo, mas
Gente, não adianta vocês ficarem bravos, tá? A gente vai ter que lidar com isso da melhor maneira. O pessoal, eu até comentei com essas palavras lá nos grupos, né? Eu falei, vai ter o pessoal, o peão de obra, que vai usar IA para adiantar o serviço, tá? Não tem jeito, e hoje tudo é para ontem, né? Então a IA dá uma acelerada, mas vai ter que ter o pessoal que é um nível A, que vai ter que consertar as burradas, né? Uhum. Então, já é meio assim, o pessoal explicou lá, já é meio assim, mas claro, a IA sempre vai levar tudo a um novo nível. Então, é isso aí, legal, e eu gosto do Replit, nunca usei na versão paga, não estou estudando código, não estou estudando nenhuma linguagem no momento, pretendo, depois que eu fechar um ciclo de outras coisas que eu estou estudando aqui para poder usar melhor, mas eu gostei muito da experiência que eu tive no gratuito e com certeza com esse seu feedback, Rodrigo, já me animou para experimentar a versão paga quando eu puder, tá bom? Boa! E ainda mais ou menos sobre IA, a gente comentou no ano passado que eu achava divertidíssimo o lance do brain rot italiano, com a capotina, não sei o que lá, tralaleiro, tralalá, crocodilo, blá. E o Wagner mandou pra gente um vídeo de um cara que fala assim, olha, pensa num trem pra vender que é esse tralaleiro, tralalá. Ele tá com um saquinho assim de um monte de tubarãozinho, tudo articulado, feito em impressora 3D, e ele fala, eu fiz aqui, eu só precisei pintar o olho de preto, aí tem o tubarão, que mexe, né, brabatana, mexe, todo articuladinho, bonitinho assim, e aí ele falou, tem um buraco embaixo, os buracos, né, pra colocar as pernas e o sapato dele, que o meme lá, tem um sapatinho também, ele fala, só que vende tudo, ele deve fornecer pra loja de venda de cacareco, não sei se ele vende por conta também, mas primeiro, é engraçado o jeito que a pessoa fala, em segundo lugar, tá aí, botando impressora 3D pra funcionar, pra vender coisa física de brain rot italiano, mostrando que o brasileiro não tem limites. Meu Deus do céu. Então tá bom, enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Exatamente. Deu uma acalmada esse lance do brain rot italiano. Às vezes aparece por aí, mas eu sigo achando muito engraçado. E o Clóvis de Mello falou o seguinte, oi Bia, tô ouvindo agora o último episódio do podcast e me veio a ideia de te sugerir uma série que aborda a questão de segurança dos Estados Unidos depois do 11 de setembro fazendo um uso de uma superinteligência artificial. Talvez você tenha assistido já, é meio antiga, é pré-boom das IAs. É a Person of Interest, já acabou faz uns anos. E ele falou, pra época, eu achei bem disruptiva. Olha, eu já conheci essa série. Por sinal, quando eu estive no Rio a trabalho, 2 amigas, ouvintes, etc., me deram num pendrive. Olha só que coisa. Olha! E eu acho que foi só a primeira temporada. Gente, isso faz muito tempo já, acho que já tem uns 10 anos, hein? E eu gostei muito. Já prescreveu o fato de estar no pendrive. Mas eu não continuei, não. Eu tenho um problema de continuar séries, mas o que eu vi, eu gostei. Então, já que a série foi em frente e continuou, teve um desfecho decente, vou seguir tua dica aí, né? Vou me preparar aí, tô em rotina aí de acompanhar familiar, hospital e etc. Então, vou me preparar aqui, vou procurar ver onde que tem pra assistir. Já é uma excelente dica, é assim que eu gosto. Gente, podem recomendar pra mim séries que já acabaram, que foram bem amarradinhas, bem feitinhas, que você não vai passar raiva no final. Não passar raiva no sentido de, não gostei da história. Não, tô falando de, sabe aquele remendão, assim, a gente tem que terminar, a verba acabou, a TV cancelou, então vamos inventar qualquer coisa aqui pra gente encerrar a série, né? Aí é complicado, né? Ou encerra a série, na verdade, só cancela, como foi o caso de Twin Peaks. A audiência foi tão baixa no fim da série que eles só cancelaram da segunda pra terceira temporada e não teve fim. Quer dizer, teve 25 anos depois, né? Aí fizeram um filme no meio do caminho, mas a série mesmo, o pessoal desistiu meio no meio do caminho. Quando o roteirista é bom, ele faz milagre, né? Vem os produtores falam, não vamos continuar, ano que vem não vai ter. Mas um bom roteirista, ele dá um jeito e dá um desfecho legal pra série, né? Os talentosos. Nem que seja igual que a Record. A Record não, a Manchete, quando saiu do ar, né? Também. Pra quem não... Eu vou deixar o vídeo na descrição aqui, que, sei lá, tá rolando o jornal, daqui a pouco para no meio, estamos em greve agora, que faz 3 meses que não pagam a gente, faliu, lembra? E aí tinha as novelas, né? E eu lembro que teve alguma coisa tipo de transmissão, de contarem como é que ia ser o fim da novela, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente os detalhes.
Mas ao invés de, não gravou, não tinha novela, mas pelo menos falaram, então, a fulaninha vai ficar com o fulaninho, não sei quem vai pra fora. Então explicaram como é que ia ser o fim da novela pra pessoa não ficar carente da resolução, do encerramento da história. Legal. E seguindo aqui, o Elzo Brito fez um texto muito interessante, a gente falou do Replit, ou Replit, que eu não falo do jeito, né? Falando sobre IA e etc. E ele falou sobre a IA como colega de trabalho, e sobre como no passado foi o ano que os agentes inteligentes redefiniram a produtividade. O link vai estar aqui na descrição. Um abraço pro Elzo, já participou aqui do podcast. E ele fez um apanhadão de tudo que está rolando nessa parte de agente, não só de copiloto, né, da IA trabalhar com você, mas ter mesmo uma proatividade maior, com base nas suas instruções. Então, desde coisas super recentes que apareceram agora, faz uma semana, o Claude se integrar ao Excel. Então, por enquanto, é só para quem tem os planos pagos mais caros, mas é não exatamente uma evolução, mas uma alternativa a existir agora o Copilot como uma tagzinha ali, um parâmetro que você usa nas fórmulas do Excel. Agora o Claude também se entrega e tendo o seu contexto, né, essa parte mais de você subir documentos, pedir para organizar, entender a planilha, interagir, essas coisas todas. Falou também sobre o sistema de tarefas lá para o Cloud Code, né, que é também a parte de programação agêntica, que mexe até com terminal. E também o CloudBot, que não tem nada a ver com o Claude da Anthropic. WN no final, né? WD, exatamente. Né? Ele estourou em fama nos últimos... Especialmente na última semana, depois que o Federico Vittiti, do Mac Stories, escreveu sobre isso. Quem não gostou nada foi a Anthropic, porque é um negócio foneticamente. A CloudBot trocou de nome, agora é Maltbot. Ah, mudou? Eu vou deixar o link. Mudou, foi ontem, acho isso. Meu Deus do céu. Não, é o mesmo, só que precisaram trocar de nome, porque a Claude falou. Eu tava me confundindo também, né? Tentando entender no começo. Eu vi isso esse fim de semana, né? Todo mundo falando, meu Deus, né? Que maravilhoso, Mas ontem eu tava vendo o pessoal aí dizendo que perdeu planilha e perdeu uns meses de trabalho aí. Ah, sempre vai porque ter, a gente resolveu assim, vou apagar tudo e vou fazer o meu. Isso sempre Ai, gente, vai pelo ter. amor de Deus, vocês que ficam confiando excessivamente. A gente tem mais... Veja, diferente de um chat, um agente ele tem mais autonomia, digamos assim, para fazer as coisas. Sim, esse é o ponto dele, né? Então, se você não tiver backup e confiar 100%, ele vai mandar na sua vida ali e dane-se o resto, né? Então, você lembre-se que a IA é uma excelente ferramenta, um excelente auxílio, mas você não pode perder o controle e precisa acompanhar tudo que está sendo feito com calma, passo a passo, e para não ter resultados ruins, principalmente se você está fazendo isso com coisas da sua empresa, né, no seu trabalho. Sim. Igual o técnico espanhol lá que foi demitido por usar o ChatGPT. Aí você fica pensando, nossa, mas que preconceito. Não, gente, ele simplesmente pediu pro ChatGPT fazer tudo, montar a rotina de treinos e seguiu dicas maravilhosas que o ChatGPT deu, como, por exemplo, deixar os jogadores 28 horas sem dormir antes de uma partida. Então, ele foi demitido porque os resultados, evidentemente, foram ruins. Cuidado, gente, cuidado. Cuidado com os agentes, tá? Mas o texto do Elzo é muito bom para você ter um panorama geral de como funciona e quais são as principais aí, tá bom? Boa. E só para finalizar a parte do CloudBot, você pega um modelo aberto para rodar na sua máquina e ele foi feito de um jeito que pode ter acesso a documentos, mexer mesmo no computador e etc. E você interage com ele por meio do seu mensageiro favorito. Então, Telegram, WhatsApp, etc., que é uma ferramenta, plataforma que as pessoas estão acostumadas, né? Ele para rodar, para funcionar, é bastante técnico, né? Não é aquela coisa de você apertar um botão e instalar, tá rodando. Precisa fuçar. Por isso que eu falei assim, o Federico Vittiti do Mac Stories é o público perfeito para esse projeto, porque tem que ficar ali escovando um pouquinho de pixel, mas o benefício que ele tá tirando disso é gigantesco e eu não via uma coisa subir tanto em popularidade assim. Foi rápido. Assim, estourar da bolha só do pessoal né, do círculo de coisinha de IA, estourou geral. Eu não via isso desde, sei lá, um DeepSeek. Que eu sei, cadê o DeepSeek? Eu sei, mas isso, cada vez que eleva a maré rápido assim, né, algumas pessoas ficam, depois que o negócio esfria, e essas pessoas passam a tirar mais proveito, mas tem que ter esse cuidado, né? Mas tá aí, é o Maltbot, M-O-L-T bot, que é o novo
CloudBot. Vai estar aqui na descrição o link do Elzo. Ele fala também, né, da corrida pela superinteligência, a parte do vibe coding, o fator crítico que é a segurança quando o assunto são agentes autônomos. Ele dá dicas práticas de como você usar, do que não fazer também. Então é bem bacana esse texto e mostra como essa parte de agentes, para quem está cansado disso, lamento, parece estar só começando, então ou entra no bonde, ou então vai acabar ficando mesmo para trás. Tem todos os riscos, é claro. Assim como tinha bug de programa, hoje o bug pode ser que ele delete seu computador, se você não fizer direito, não souber o que está fazendo, tomar cuidado, mas com as restrições certas, em prática, com atenção e com cuidado, não tem porquê esse tipo de coisa não ser útil, especialmente porque daqui a pouco isso vai ser nativo de sistemas. É claro, é inevitável que isso vire nativo do sistema. Então, para quem estiver já fuçando nisso agora, daqui a alguns anos, pode ser o diferencial que vai ser a diferença entre você conseguir o emprego ou então alguém que manje disso conseguir o emprego no seu lugar. Né? E quem estiver nos ouvindo, estiver testando, tiver experiências boas ou ruins também, por que não? Manda um feedback para nós aqui, manda para mim lá no Telegram, @biacunzi, que a gente vai comentar aqui todas as experiências boas, ruins, jeitos de usar. Eu não vou usar tão cedo, eu tô muito enrolada cuidando de família aqui e tal, mas eu tô focada no Evernote 11, que eu ia fazer hoje, mas hoje nós vamos falar de estudo, semana que vem eu vou dar um geralzão aí, agora que eu tô mexendo mais nele, como eu falei para vocês ano passado, eu ia focar em concentrar mais coisas, voltar a usar mais o Evernote, ele tava mais como repositório só, né, jogava as coisas lá e buscava de vez em quando, não, vou usar ali um editorzinho, vamos fazer umas coisinhas diferentes nele, então tô começando a testar aqui, vou focar nisso, e vocês que estão testando agentes, não só o Moldbot aí, outros, contem para nós a experiência, tá bom? Contem, sim, tô curioso também, isso de deletar os arquivos todos, né? Eu lembro quando saiu o aplicativo, era um aplicativo que saiu para Android, feito pela Apple para facilitar a transferência de dados, de migração, era uma coisa assim. E eu lembro que os ultrafãs do Android, ofendidíssimos que esse aplicativo estava ousando existir, foram na Play Store e fizeram uma chuva de esse aplicativo deletou todos os meus dados, o dinheiro do meu banco sumiu, da minha conta sumiu, sabe esse tipo de coisa assim, que era um exagero, que você via que era o pessoal ali vestindo a camisa, né? De você aqui, não, assim... Eu acho que a gente chegou na época que isso pode de fato acontecer, então tem que tomar cuidado. Mas não significa que a tecnologia não seja positiva, útil, promissora, se for feito com adoção direito, com cuidado, né? Tem aquele modo que eu acho muito engraçado, o modo YOLO, que é do cursor de desenvolvimento, que é uma IDE, e você pede, faz para mim um site de venda de ração, sei lá. Ele vai fazendo e tal. Dependendo do projeto que você tem que fazer para construir um banco de dados, ou para depois você poder rodar alguma coisa que seja de servidor, sei lá, alguma coisa na sua máquina, tem hora que tem que instalar pacote, o NPM do não sei o que, essas coisas assim, né? E ele pede permissão. Posso instalar? Aí você dá que sim, você dá que não, né? Para quem tiver mais cuidado. Mas tem um modo YOLO, modo só se vive uma vez, que é assim, você dá todas as permissões e ele faz o que ele quiser. Tem que tomar cuidado, óbvio, né? O próprio modo YOLO já diz que é uma coisa meio arriscada, né? Então vai ter um monte de história de terror, exemplo do que não fazer, mas em meio a isso, para quem for adotar com cuidado, eu tenho certeza que vai ter uma utilidade e pode dar uns adiantos bons aí em dia a dia, especialmente tarefa repetitiva, administrativa, que precisa de braço, não precisa de cérebro para fazer. Não que as pessoas que façam isso não tenham cérebro, pelo amor de Deus, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Exige menos engajamento cognitivo do que outros que exigem o quê? Mais engajamento cognitivo. Então, para esse tipo de coisa, acho que vai ser um belo de um adianto para quem usar, quem instalar, quem tiver experiência, contem sim pra gente, tá? A seguir, eu vou falar sobre um assunto que segue chamando bastante atenção do mundo, do mercado, da Bia e do pessoal dos grupos também, que é o papo a respeito de crianças e escolas. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E depois, se você assinar o plano anual, você vai ter 3 meses de bônus no fim desse ano, 3 meses a mais, se você assinar por meio do link expressvpn.com/adtrabalho para ter uma conexão mais segura, para garantir a segurança dos seus dados, e especialmente se você usa Wi-Fi que você não conhece, Wi-Fi públicos que você não configurou, não sabe como é que está a segurança, quais são os dados coletados da sua conexão, então os sites que você acessa, os servidores, os serviços,
por quanto tempo, os dados trafegados, que app você usa, qual dispositivo que você usa, de onde você veio, para onde você foi, onde você está, né? Isso tudo você pode proteger usando o ExpressVPN. Se você rotear a conexão por eles, nem eles ficam sabendo, porque é tudo criptografado. E para streaming, é muito bacana também você usar ExpressVPN, porque dependendo do país que você usar para rotear a sua conexão, você vê o catálogo desse país, que é diferente do catálogo do Brasil. E para ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, na Apple TV, que é como eu uso aqui em casa para ver streaming todo dia, no computador, até no roteador de casa. Se você quiser, vai em expressvpn.com/adtrabalho, testa por um mês de graça e se você assinar o plano anual, eles dão 3 meses extras aí de acesso no fim desse ano. Uma última vez, expressvpn.com/adtrabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Muito obrigado ao pessoal da ExpressVPN por confiar no nosso trabalho e continuar tornando os nossos ouvintes mais seguros e com acesso ao vasto mundo de conteúdo na internet. Obrigado. E vamos lá. Rolou recentemente lá no Senado dos Estados Unidos uma sessão de diversos testemunhos e depoimentos a respeito do encontro entre crianças e escola e tecnologia. O professor Adolfo Neto mandou para a gente o testemunho, o depoimento do Dr. Jared Horvath, que é doutor, neurocientista e também é educador. E também tem o link, eu vou deixar aqui na descrição, de um corte do papo que ele bateu lá, da explicação que ele deu sobre como, pela primeira vez na história moderna, as crianças estão tendo um desempenho pior do que os adultos, do que os pais, que é a geração passada, em atenção, memória, letramento numérico, existe isso? Disse que tem literacy e numeracy, né? E também função executiva. E a culpa é o telefone, é a internet, é a tecnologia, e fala sobre como as crianças que não têm tecnologia na sala de aula, mesmo quando implementado de um jeito que tem atenção com a didática, adaptação, etc., isso tem um desempenho pior. E aí fala sobre, e aí começa a ter, o corpo humano evoluiu para não usar tecnologia enquanto ensina. Então, se você introduzir tecnologia, eu penso, a gente evoluiu sim, o corpo humano evoluiu sem garfo também. Mas tudo bem, né? Os dados apontam para isso, tem aqui os dados, os gráficos todos apontando para baixo, quando o assunto são as crianças dessa geração. Isso veio junto da França ter adotado, proibido agora para menores de 15 anos o uso de redes sociais. Então se juntou, por exemplo, teve o lance lá da Austrália que proibiu algumas redes sociais, na França são todos para menores de 16 anos, tem caso recente na Dinamarca também, na verdade eles estão planejando fazer isso, na Espanha, na Noruega, então está vindo de todos os lados essa limitação do acesso de crianças à tecnologia, seja em escola, seja fora de escola, tecnologia não, no caso de proibição é rede social, e essa rejeição cada vez maior ao emprego de tecnologia, mesmo que com atenção à didática, nas salas de aula. Durante o depoimento do Dr. Horvath, teve ali várias pinceladas da geração ansiosa, de Jonathan Haidt. Puxa, o que foi que aconteceu depois de 2010 que fez com que o comportamento mudasse? Foi o corpo humano? Não, o corpo continua igual. Foi a sala de aula? Não, a sala de aula... O que aconteceu? Tá, vamos lá, né? Mas enfim. Vai ter o link na descrição aqui para o resumo do depoimento dele, é um PDF. Vai ter o link aqui também para o vídeo que mostra, olha só, um corte do depoimento dele. Se eu achar o depoimento inteiro, eu coloco ele aqui na descrição também. E é claro que isso reacendeu toda essa conversa sobre crianças e tecnologia, especialmente na sala de aula. Né? Pois é, gente. Agora a gente tem que voltar nesse assunto, porque 2026 vai ser o ponto da virada, tá? Diversas escolas na Alemanha, na Finlândia e até na Ásia mesmo, Singapura, Japão, né? Quando a gente fala em tecnologia, né? A gente pensa na Ásia sempre, né? Mas eles chegaram à conclusão que realmente os resultados obtidos, desempenho das crianças têm caído ao invés de melhorar. Mas isso se dá muito pela falta de... se dá autonomia demais para as crianças. As crianças não têm condição de tomar decisões focadas e racionais, tá? São seres humanos com um sistema nervoso central ainda em formação, neuroplasticidade a 1000, e muitos pais aí viram que as telas levam as crianças a ficarem mais calmas, vamos dizer assim, né? Em vez de quebrar o vaso,
correr, tocar o zaralho com o cachorro pela casa. Não, elas ficam sentadinhas, comportadinhas. É a alegria de toda mãe, toda avó, é ver o seu netinho, seu filhinho comportadinho, sentadinho. Mas criança tem que correr, tem que brincar, tem que sair. E com o aumento da violência, receios mil, as crianças ficam mais tempo em casa. E sobrou o quê? Sobrou as telas. Nós também passamos por isso, né, Marcos? Quando se falava que a TV era babá eletrônica. Mas Exato. A gente se restringia mais ao conteúdo infantil, né? Conteúdo de adulto não interessava pra gente. Conteúdo infantil na TV era só num determinado horário ali e tal. Eu, pelo menos, o que eu via, chegava da escola, passava ou o desenho do He-Man ou dos Thundercats no final do programa da Xuxa. Eu não assistia o programa da Xuxa. Eu assistia o Balão Mágico, esse eu gostava. Mas o da Xuxa, eu já tava chegando em casa, ou era o He-Man ou era os Thundercats. Aí eu assistia, daí eu ia almoçar, ia fazer outras coisas. Se restringia a isso. E a sala de televisão, né, à medida que eu e meu irmão tinha crescendo, nossa mãe mudou, fez uma sala e trancava. Então ela controlava restritamente os horários que a gente assistia televisão, e tinha videocassete também, tinha tudo ali, né? Tudo trancadinho, mas ela montou uma mini biblioteca que tinha livros e coisa lá, e essa era liberada. Então, claro, a gente automaticamente ia mais nos livros, e por sorte eu e meu irmão somos duas pessoas hoje que gostam muito de ler, que criaram esse hábito. Então minha mãe soube controlar isso, mas parece que não é muito o que a gente vê hoje em dia. Agora o pessoal está começando a se ligar mais, mas o grosso do pessoal ainda bota o celular do jeito que tá. Isso é o mais perigoso ainda, do jeito que tá, com apps de adultos ali, bota na mão da criança. Nem para se dar o trabalho de pôr um modo kids ou alguma coisa ali, não. Aí a criança fica quietinha e tal. E o perigo, né, gente, é rede social, conteúdo não supervisionado. O que ela tá assistindo? Com quem que ela está interagindo, né? Tem toda essa polêmica do Roblox aí, que vocês devem ter acompanhado. Não vou entrar muito em detalhe, eu acho que foi adulto mesmo que comandou aquilo lá. Mas por aí vocês já veem, né, que imagina, né, aplicações infantis, jogo, qualquer atividade lúdica, assim, com chat, que adultos começam a frequentar. Gente, é a receita para dar tudo errado, tá? Então a questão é tempo limitado e supervisão de adulto. E aparentemente os adultos hoje também estão muito ocupados e muito tempo em rede social para prestar atenção no que os filhos estão fazendo. Eles também estão nesse comportamento compulsivo aí com telas. Então, olha que situação, né? Sobrou para as escolas estão, pelo menos no tempo que a criança vai ficar na escola, vai ter algum tipo de controle. As crianças estão voltando a usar caneta. A gente tá até falando no Twitter de caneta tinteira, né? Mas que tara que os alemães, os japoneses têm com crianças usando caneta tinteira. Tem caneta tinteira feita para criança, porque você segura a caneta do jeito certo, a tinta só flui, só sai no papel, tem um sistema ali com a gravidade, com capilaridade, você tem que segurar do jeito certo, não aplicar muita força. Por isso que a letra fica mais bonita, mais desenhadinha. É a caneta que controla a sua mão, né? Então, na Alemanha nunca se deixou de usar, né, nesse período de alfabetização, mas agora está tendo uma redescoberta. Os livros texto de papel estão voltando, mas a tecnologia não está sendo deixada tão de lado não, viu? Está tendo aula de programação, só que em laboratórios, bonitinho, não tem essa de cada criança com seu laptop, mas não. Vão numa salinha, tem um PCzinho ali, um desktop, e ali elas têm as aulas específicas, né, para elas não ficarem os bitolados digitais, porque hoje não dá para você simplesmente negar a tecnologia para uma criança, né? Mas tudo muito bem controlado, e só quando entra lá no ensino médio, aí elas podem passar a ter os seus gadgets, e a esperança é que eles entrem na adolescência, pelo menos com bons hábitos, né? Muitas coisas você não vai conseguir coibir e tal, mas pelo menos ele vai estar mais autocentrado e a cabeça dele vai estar voltada para outras atividades também, longe das telas. Essa é a esperança, né, gente? Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Treino é treino. Treino é treino, jogo é jogo. Vamos ver o que vai acontecer. Então a França aí agora... Engraçado que na Austrália era 16, a França é 15, né? Diferente a idade. Pois é. Então a idade de consentimento, né? Que você pode ter uma rede social no seu nome bonitinho ali. Vamos ver.
2026, como eu falei, é o ano da virada, e o ponto de virada, vamos ver o que vai acontecer, se isso vai ser bem aceito. Eu acho que por parte das crianças vai, tá? Porque criança, de novo, a neuroplasticidade, né? Ela arranja outra coisa pra fazer. Daqui a pouco tá fazendo aviãozinho de papel, tá jogando Uno, sei lá, fazendo outras coisas ali. Eu acho que a criança arruma outros jeitos de fazer o que ela não pode. Então essa proibição, ela tá legal, no papel tá aprovado. Na prática, Sim. é VPN, é não sei o que, é o proxy, é... Mas se ela não tiver o dispositivo em mãos, não vai ter VPN pra ela usar. Aí é uma outra coisa. Então, pais, prestem atenção, tá? Não tem essa de ficar dando smartphone e tablet pra criança de 8 anos, não, tá? Pelo amor de Deus. Agora, no outro lado disso, a gente viu nesses últimos dias algumas matérias interessantes a respeito do uso de IA quando o assunto é ciência. E saiu uma colaboração entre o Fit for Science e o The Quantified Scientist, dos criadores de conteúdo. Acho que é um podcast, eles têm um podcast conjunto. A gente falou já desse Quantified Scientist por aqui. Acho que a Bia gosta dele, né? Gosto. E eles comentaram a respeito de um estudo que é o Sleep FM, que conseguiu predizer 130 doenças a partir de dados de sono. Então, com a coleta dos dados, conseguiram predizer, por exemplo, vai ter algum tipo de doença no rim nos próximos 6 anos. Sei lá, a precisão disso aparentemente foi muito boa. Eles falaram a respeito disso, né? Então, além dessas 130 doenças também, entender a idade biológica, risco de mortalidade, isso a partir... Eles começaram com 1 noite de sono, a precisão foi bastante alta. A gente vai deixar o link na descrição, tanto para esse vídeo, quanto também para, enfim, né, para o estudo, para quem quiser ver mais a respeito, mas eu vi que você deu uma mergulhada mais a fundo, né? Então... Gosto muito desse assunto, né? O Rob, do Quantified Science, ele faz... Gente, os melhores reviews de wearable são dele, tá? Nem procurem outros, vão lá no canal dele, ele é muito bom. Ele é cientista de dados especializado em dados biológicos, tá? É a área de estudo e trabalho dele. Então, além de fazer reviews muito bom dos wearables, tá? E como um bom analista de dados, ele sempre mostra muitos gráficos, né? Monitora os wearables junto com dispositivos oficiais, assim, né, que faz polissonografia, equipamentos médicos mesmo para monitoramento e compara os resultados, né, atividade física, sono, então são muito boas as análises dele. E o que ele está trazendo aqui agora é esse estudo para você pegar todos esses microdados que todo mundo não sabe muito bem o que fazer com isso, né? Os dispositivos estão toda hora ali coletando 1001 coisas. E o que você vai fazer com isso? Tem gente que tá usando o seu Apple Watch, seu Samsung Watch, seu Xiaomi Mi Fit. Tem tantos hoje, né, gente? Não dá nem para ficar falando aqui. Mas usa lá para consulta, ver quantos passos eu andei. Mas não dá pra gente usar de uma forma mais inteligente esses dados, não. Né? Então, a ideia aí agora é a IA entrando para pegar todos esses microdados aí, analisar, cruzar informações. É uma coisa que eu já tenho feito há algum tempo, só que eu faço na mão, gente. Eu cruzo ali os passos do dia para saber se eu fui ativo ou não, com o quanto eu dormi, principalmente sono, né? Para mim é muito importante, já que eu tenho uma tendência a dormir menos. E controlo outras informações aqui. Bebi bastante água, tô bem, tô mal, tô estressada, tive dor, não tive dor. Então, mas eu faço isso tudo na mão. Né, e uma das minhas metas aí para esse ano 2026 é começar a pegar esses dados aqui. Já tô fazendo isso com dado de pressão arterial. Eu pego ali o Samsung Health, né, eu registro todo dia de manhã, às vezes à noite também. E mês a mês eu exporto esses dados, tá? O Samsung Health cria uma tabela bem bonitinha. E o Claude se encarrega do resto. Então, mês a mês eu estou alimentando o Claude ali, ele analisa a minha evolução. Eu sempre coloco observações ali, né, quando eu meço a pressão. Estou de jejum, dormi bem, dormi mal, estou estressada, não fui para academia. Eu coloco umas observações ali, né. Mas eu não queria colocar essas observações, eu queria que tudo isso fosse analisado. Já sei que você não comeu, teu registro de refeições, já sei que você está em jejum, já sei que você não tomou o seu remédio, já sei que você dormiu mal. Então, a IA é a ferramenta que promete resolver isso. E embora eu esteja fazendo isso de forma bem mambembe aqui com o Claude, eu tenho esperança que comecem a surgir alguns serviços. E já estão surgindo alguns, só que aí entra o modelo de assinatura, né? E não são baratos para pegar os seus dados ali e gerar relatórios,
enfim, se aprofundar na análise, no cruzamento das informações para gerar predições, entre outras, além de fazer um panorama, tentar fazer algumas predições, né, para você mudar alguns hábitos, refinar outros, e acho que isso é a grande promessa, o futuro dos wearables aí, Marcos, o que você acha? Eu acho que uma das principais chaves que vão destravar as pessoas terem, de fato, interpretação útil e acionável sobre os dados de saúde que são coletados 24/7 é exatamente as que são feitas para esse tipo de análise. Por que eu falei desse jeito diferente? Nessa semana, apareceu uma matéria que chamou bastante atenção, jornalista do Washington Post. Eu pus o ChatGPT para analisar uma década de dados do meu Apple Watch. Uau! Aí liguei pro meu médico, porque o Apple Watch falou que eu ia morrer, e o médico falou que não, que tava tudo bem. Assim, pra quem escuta aqui o podcast, você já entendeu qual é a treta, né? Você pegar aquele bando de dados, dependendo do que você falou, que ele não falou isso, né? Ele vai falar que vai analisar, o GPT, não, assim, com base nisso, cara, você tá pra morrer. Vamos lá, né? Então, você tendo um sistema de machine learning, aprendizado de máquina, que é treinado especificamente para fazer esse tipo de análise, do jeito que falar para esse modelo como que ele vai receber, colocar as informações de um jeito que estruture para ele poder analisar isso e com base em um bando de instrução que está junto do ChatGPT com instrução de receita, de engenharia de helicóptero e de traladeiro tralalá, é óbvio que tem uma diferença, né? Então, eu vou deixar essa matéria aqui na descrição para quem quiser ler mais a fundo, mas o contraponto disso é o quê? É esse estudo. Você pega uma IA que é treinada para isso, com base no que ela já sabe que ela vai receber de dados. Você, no treinamento desses dados, você já relaciona a informações que você sabe que são verdade, para depois, na hora que pintar dados novos, ela poder fazer a associação também, e a partir disso extrapolar para o futuro, tem uma diferença gigantesca. Essa previu, com precisão, 130 doenças. O cara jogou no GPT o histórico de 10 anos do Apple Watch, é óbvio que não deu certo, né? Então, eu acho que o uso disso vai ser gigantesco, Bia, respondendo agora finalmente a sua pergunta, né? Tem o papo de que, ainda falando sobre o lance da Apple, né? Que ela pode ainda nesse ano anunciar um serviço que seria até um serviço pago para trazer para você mais informações a respeito de um diagnóstico não, de sinais e fatores de risco mais ainda relacionados à saúde, analisando continuamente os dados coletados pelo seu relógio. Agora o fone de ouvido também tem o lance do coração lá, né? Então, vai ser assim, é claro que vai ser assim, e vai ser bom para todo mundo. Agora vai ser pago, agora vai ser caro, mas pense sempre no longo prazo, quando isso for a base, isso for barato de fazer, puder rodar localmente, não exigir processamento de bastante, não exigir energia para poder processar isso bastante também. Então, isso, sim, eu reafirmo que eu escrevi há um tempão no Mac Magazine, né? A IA generativa não, mas essas IAs ainda vão salvar a sua vida, ainda vão te dar mais qualidade de vida, ainda vão fazer você viver mais. Isso é óbvio, né? Então, mas tem que ser feito com cuidado, tem que ser feito direito, tem que ser feito em cima de tecnologias sérias, construídas com uma base firme para poder funcionar, senão não vai para frente, mas o caminho é esse sim. Uma coisa que eu imagino que ia ser muito legal é o cruzamento da genética com a epigenética. A epigenética é aquilo que é o ambiente, vamos dizer assim, né? O que você come, os seus hábitos, a sua rotina, isso os wearables fazem bem. Aí cruzar com o seu genoma, pegar lá, localizar marcadores, sei lá, por exemplo, marcadores para doença cardiovascular. Todo mundo tem, gente, todo mundo que fizer vai achar alguma coisa lá, mas uns tem mais, outros tem menos. Esses são os marcadores bem fortes na minha família, por exemplo, né? Meu pai, meu irmão, apesar de não beber, não fumar, não ter obesidade, nada, eles ficaram hipertensos cedo, né? O meu pai com 40, meu irmão com 30. E eu ganhei hipertensão após a Covid. Eu pensei que eu ia passar sem ter nada, mas nós temos muitos marcadores de doença cardiovascular, tá? E cá entre nós, gente, 50% da população vai morrer, todos nós que estamos aqui, 50% vai morrer em alguma coisa decorrente disso. E se você consegue fazer uma intervenção a tempo, principalmente com hábitos, dá para reverter, dá para você ter uma vida controlada, longevidade com qualidade. E eu enxergo uma coisa promissora nesse sentido. Você tem um panorama, né, o que você tem ali na sua genética, junto com os seus hábitos. É uma coisa bem realista, mas não é qualquer um. Não vai estar ao alcance do usuário isso, gente, porque exige muito conhecimento, mesmo com IA, com interpretação,
Não adianta, tem que ser um profissional, e não só um médico, né? Um médico, um analista de dados, um estatístico, porque é muita coisa, gente. Saber filtrar, tirar o joio do trigo ali, não é só botar IA e machine learning, tá? Tem que ter uma interpretação ali e, sei lá, eu vejo isso como uma coisa muito legal para o futuro, tá? Boa. Quem tiver impressões, gigahertz.fm/feedback. E bom, seguindo, a gente tá chegando agora naquela parte prometida do episódio filé mignon aqui do episódio. A gente vai aprender muito com a Bia a respeito dos hábitos e técnicas e atualizações de estudo. Isso vai vir na cola de uma coisa que o Albert mandou, né, sobre uma matéria dizendo sobre escrita à mão, que você processa informação mais profundamente, que você aplica mais consciência na hora de você fazer o estudo e anotar e trabalhar, que você aprende de uma forma mais tátil, você fica mais presente até no momento, porque você está prestando atenção, criatividade também ajuda. Junto disso, um usuário sem nome, né, que ele brincou, o usuário sem nome, falou sobre aquele método Zettelkasten de você, que vem do alemão, de você fazer fichamento e relação entre as fichas, uma coisa que a gente já trouxe aqui uma vez no passado. E a Bia respondeu, dizendo que ela já conhecia esse método, começou a adotar isso com um outro ajuste. Então a gente vai colar as duas coisas. Primeiro eu quero saber da Bia sobre o método Zettelkasten, a gente entra depois, claro, nos seus métodos de estudo versão 2026. Então, eu estava vendo aqui um artigo que foi postado lá no grupo, né, um artigo sobre reescrever, né, e realmente, quando você escreve, gente, à mão, as coisas mudam. Quando você está processando, aprendendo, assimilando, você tem que escrever à mão, tá? Agora, quando você já tem as ideias consolidadas e organizadas, eu pelo menos faço assim, né? Aí eu vou pro teclado, porque eu escrevo mais rápido, meu raciocínio, acho que com todo mundo, né? Geralmente é mais rápido do que a velocidade dos dedos, então nessa hora você ser um bom digitador ajuda bastante na hora de compor textos e materiais diversos, né? Mas para assimilar, associar, é tudo ali na caneta, e eu priorizo bastante isso. Eu tô fazendo uns testes aqui, já falei para vocês que eu tô com o Evernote novo, né? Tô fazendo um dossiêzão sobre vocês estão vendo muito na mídia, a polilaminina, né? Prometendo aí cura para lesões espinhais, etc. Então, eu tô aí há 2 semanas escrevendo, coletando, associando informações. E agora vou usar a IA para condensar tudo e transformar tudo que eu pesquisei em um guia para eu consultar no futuro. Então a IA entra no final ali, constrói tudo para mim, vai ficar tudo pronto, mas a base é minha. E muita coisa eu faço à mão, tem links, tem as minhas anotações, os artigos que eu li, eu faço observações, também sublinho, escrevo, eu jogo tudo no Cloud já com as minhas anotações. Então, fazendo um prompt bem direitinho, ele organiza isso. Então, gente, escrever é muito importante, tá? Por isso que ainda tem gente que não larga o papel, apesar de estar num mundo tão digital, né, ainda não larga o papel. Tem muita gente que está até voltando a usar mais papel. Eu vou tentar usar um pouco mais esse ano. Minha meta era comprar um Books ou um Remarkable, mas infelizmente não vai ser esse ano ainda, não vai ser tão cedo. Tá, tô trabalhando, não tô quase trabalhando, tá, tô cuidando de outras coisas aqui, então, planos abortados por hora, e eu vou usar o papel, porque eu quero ficar menos tempo olhando pra tela, né. Mas o Zettelkasten é muito legal, mas não precisa ser o método, né, em si, Marcos. A questão é você ter uma consciência ali de você escrever. Parece que você processa melhor porque você fica mais tempo naquilo, desenhando letra por letra, você tá mais, a conscienciosidade que fala ali no artigo, né? Você tá mais consciente do que você tá fazendo. E isso vai de encontro aqui com métodos de estudo que não é necessariamente só para quem faz uma faculdade, quem estuda para um vestibular, um concurso, mas hoje em dia a gente tem que estar sempre aprendendo, sempre estudando. Programadores sabem disso, né? Tem sempre uma linguagem nova, tem alguma coisa nova surgindo, você tem que se dedicar, estudar. Na área médica também, toda hora surgindo novidades. Então, o mundo profissional hoje exige atualização constante, né? Fazer cursos, idiomas e pós-graduação. Enfim, hoje o mundo está bem dinâmico e o conhecimento é produzido numa velocidade assombrosa, tá? Então, estudar faz parte da vida de todo mundo em todas as fases da vida hoje, pelo menos para os bons profissionais, tá? E você quer falar alguma coisa do Zettelkasten, Marcos? Você usa algum método especial? Antes de eu falar
que nem uma doida aqui. Conte antes pra gente aqui o que você gosta de usar. Olha, esses métodos todos, e especificamente o Zettelkasten, me fazem sentir falta de ter um uso para eles, sabe? Eu acho tão bonita a ideia. Você, no Zettelkasten, você lê, faz anotações, você usa uma espécie de codificação para você catalogar de uma forma que fiquem relacionadas essas notas, porque conforme o seu catálogo for crescendo, ainda assim você consegue encontrar essas notas de um jeito fácil. E o fato de você estar relacionando as notas, você acaba um pouco mentalmente também relacionando isso, fica mais fácil. Tipo o contexto do ChatGPT, né? De você dizer sobre o que você vai falar para ele puxar os neurônios certos. Isso é refletido na forma como a gente funciona, né? Então, eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser entender melhor como é que funciona a fundo esse método Zettelkasten. Eu nunca tive um uso específico para ele. Talvez se eu fosse uma pessoa mais acadêmica, que depois da faculdade fizesse pós-doutorado e mestrado e outros ados da vida, eu acho que eu usaria uma coisa mais parecida com isso, né? Então, hoje em dia, o meu método é nenhum, porque a minha produção... Certo. O meu método é arquivamento de arquivos é ótimo, né? Arquivamento de textos no Ulysses... E a busca do Ulisses. Esse é todo o meu método de produção de conhecimento, que nem vou chamar de conhecimento, mas produção de textos e recuperação disso quando eu preciso. Eu tenho pastas para projetos específicos, então tinha lá o texto do Mac Magazine, tudo armazenadinho, roteiros do Loop Matinal, tenho todos guardados até hoje. Aí a parte, né, de descrição e revisão dos episódios, cada podcast tem uma pasta, e no Native5Mac tem uma pasta. Mas pela quantidade de textos que eu passei a produzir para o Native5Mac, eu de maio até hoje já produzi mais de 1000 textos para lá, coisa pra caramba, né? Aí entrou naquela assim, eu tô passando mais tempo organizando isso, que eu encontro facilmente como uma busca, a troco de nada. Então eu abri mão de fazer esse tipo de organização, assim como eu faço com e-mail, que na verdade eu não faço com e-mail. Então essa é uma volta gigantesca para falar que não, eu não tenho hoje em dia um uso para isso, apesar de eu achar fascinante esse tipo de meta-organização de notas para você relacionar essas notas e encontrar mais fácil quando você precisar puxar ali do arquivo morto, seja físico, seja digital. Então o Zettelkasten eu admiro a uma distância, sabe? Não é nesse momento, não encaixa para mim não, mas eu acho muito legal. Eu espero que pelo menos uma pessoa que está escutando esse episódio pense, nossa, eu nunca ouvi falar, e vá atrás e fala, cara, era exatamente isso que eu precisava. Sabe, esse é o alvo de todo episódio aqui, então vai estar na descrição. Pois é, isso é muito importante, Marcos, o que você falou, porque eu vou falar de várias técnicas, várias coisas aqui, mas cada um vai ter um jeito de usar, vai adaptar para a sua realidade. Os estilos de trabalho são muito diferentes, mas eu vou passar aqui os meus métodos, porque acho que vocês podem adaptá-los, não precisa seguir estritamente como eu faço, mas vocês podem adaptá-los na vida de vocês e no estilo do que vocês trabalham, que vocês estudam, tá? Não é novidade o que eu tô falando aqui, porque eu já mostrei muito nas minhas lives e comentei em podcasts anteriores, então tô fazendo um apanhadão aqui. Então quem quiser conferir o meu YouTube lá, o Work and Study With Me que eu faço, então vocês já sabem, quem acompanha já sabe tudo isso que eu vou falar aqui, porque é o que eu faço, tá? Então tem métodos de estudo que funcionam, que não funcionam, outros que funcionam conjugados com outros, tá? Aqui eu vou falar tudo em métodos com evidência científica, tudo baseado em evidências, tá? Então, vamos lá. O que não funciona quando você está estudando, aprendendo alguma coisa? Reler anotações, sublinhar com marca-texto. Já falei disso, né? São problemáticos, porque eles enganam a mente, né? Você sente que domina o assunto, quando na verdade você só tem uma familiaridade. Já aconteceu com todo mundo aqui, né? Você faz uma prova, lembra... Putz, eu lembro disso aqui, eu lembro até da página que tava, e eu lembro que eu pintei de cor de rosa, mas você não lembra o que era. Sinal que você estava familiar ao conteúdo, mas não estava dominando ele, tá? E estudante pratica muito auto-engano com isso, gente, porque quando você está fazendo anotação, relendo, você pega suas notas de aula ali, poxa, eu me esforcei, fiz isso aqui, né? Então eu vou reler para revisar. Mas você está familiar àquele assunto, porque você já escreveu, né? Não adianta, se você não pegar essas anotações e esses trechos sublinhados e processar em algum outro lugar e fazer alguma outra coisa
com o que você selecionou, você só vai estar se auto-enganando. E o mesmo vale para assistir videoaula, tá? Assistir videoaula, acabou. Não vai fazer nada com aquelas informações, nem tomar umas notinhas ali, pô, isso é... Você vai compreender o assunto, mas dali a alguns minutos você já esqueceu tudo, tá? Então você tem que processar as informações que você cria e coleta, tá bom? Agora, o que tem uma funcionalidade limitada? Fazer resumos, fazer mapas mentais, fazer mapas conceituais, são técnicas muito boas, porque você está ativamente ali fazendo seus resumos, seus mapas mentais. Só que se você não treinar explicações e revisar aquilo de uma forma mais ativa, você também vai acabar esquecendo. Então, são técnicas que exigem uma ação. Pega ali o mapa mental, cria uns flashcards. Hoje a IA faz isso, tá? Se você não tiver tempo para criar os flashcards, as IAs fazem, tá? Pega aquele seu mapa mental, é muito importante que o mapa mental você faça, porque você já vai estar aprendendo não só o conteúdo em si, mas você aprende, você exercita o seu poder de síntese, né? Separar o que é realmente importante, porque o mapa mental ele é bem condensado, colocar uma vastidão de coisas numa folha só, então você treina o seu poder de síntese, filtrar o que é realmente importante, tá? É uma excelente metodologia de estudos, mas você vai ter que pegar essas informações e treinar depois, fazer flashcards, tomar a lição de você mesmo, tentar explicar para si mesmo, e aí entram nesses métodos auxiliares, né, que eu falo que não são técnicas de estudo em si, mas auxiliam, né, a técnica Feynman, que todo mundo conhece, todo mundo acho que já ouviu falar, né, que é você explicar para alguém, explicar para você mesmo. Eu agora estou explicando para IA, tá? Então, gente, use o ChatGPT, né? Eu falo, eu vou usar o método Feynman para revisar esse assunto, tá? Eu vou explicar para você e você corrige as besteiras que eu falar, tá? Então, é como se você estivesse ensinando para IA, né, o que você aprendeu e ela vai corrigir as suas informações. Faça um prompt bonitinho, né, explicando que você está usando essa técnica que ele vai entender e vai te orientar bem, tá? O Pomodoro é para você manter o foco, né? Tem muitas pessoas que têm problema, ainda mais hoje, né? Na era da distração. É difícil você sentar e fazer uma tarefa super focada, né? Então, quem tá começando, eu recomendo no clássico, né? 25 minutos de foco para 5 de intervalo, e depois que você se habitua, dá um pulo aí para 50, que é o que eu faço hoje, 50 minutos e 10. E nesses 10 minutos, faça qualquer coisa totalmente diferente do que você estava fazendo. Vai beber água, encher sua garrafinha, brincar com o cachorro, vai na esquina comprar pão, né? E nas minhas Saia lives... mesmo do contexto que você tá, não é tipo, para de escrever no Word e abre o RSS. Exato. Dá um descanso para a cabeça, isso então, muda o contexto. Perfeito. 25 minutos ou então 50 minutos, mas deixa um limite de 50 minutos, porque 50 minutos é quando é o limite do seu cérebro, assim, para ele começar devagar, não prestar mais atenção direito. Então você dá uma relaxada e aí volta de novo, mas é 10 minutos, tá? Não fica... Não vai pegar o celular, entrar nas redes, entrar no Instagram, não. Vai fazer uma coisa ativa, assim, tá? Lava uma louça, vai lá alimentar os gatos. Faça-se útil. Uma coisa mais mecânica, assim, né? Desviar totalmente a sua mente do que você estava fazendo. Então, a técnica Pomodoro é perfeita e você recupera o foco, tá? Eu costumo fazer todos os dias, né? Vou falar isso um pouco mais pra frente, mas se você for fazer uma tarde longa de trabalho, de estudos, a cada 3 pomodoros faça um intervalo maior, meia hora, tá? Aí você vai fazer uma refeição, tomar um banho, né? Um intervalo mais elaborado, vamos dizer assim, tá? Porque senão fica muito cansativo e você não aguenta, tá? Tem que se alimentar também, né? Então, Pomodoro, Feynman, e tem uma técnica que eu descobri que ela tem um nome em inglês. Estava pesquisando mais sobre isso, se chama blurting. Que eu vejo muitos estudantes, eles vão, nas vésperas da prova, assim, eles vão num quadro branco na parede, assim, e começam a escrever tudo aquilo que eles estudaram. É uma maneira de tirar da mente e ver se você realmente assimilou aquilo que você aprendeu. Sem muito detalhamento, tá? Em chaves, assim, vai puxando as chavinhas ali e tal. E eu faço isso de um jeito um pouco diferente. Eu tenho uma caderneta dessas de laboratório, essas de bolso, cadernetinha. Então, eu faço isso 24 horas pra frente, antes da prova. Por exemplo, eu sento, o que eu preciso saber mesmo? Nossa,
Aí são as coisas que são mais confusas, as coisas que você tem que gravar mesmo. O que é a solução de Dworkin? O que ela faz? É decoreba, gente. Então, essas coisas que eu tenho que memorizar mesmo, etapas de um procedimento, assim, eu vou lá e tento fazer de cabeça, né? Ali nas vésperas, é não raro, às vezes eu vou, dali 2 horas eu vou fazer a prova, eu faço isso 2 horas antes da prova. É uma maneira de também ter um pouco de autocontrole, né? Eu escrevo, depois eu dou aquela checadinha ali. Será que essa aqui eu tô... Tá certo ou não? E antes eu demorava pra fazer isso. Agora eu faço a fotinho, jogo no Claude, tô fazendo um blurting desse assunto. Geralmente no mesmo chat que eu usei pra estudar aquele assunto. Tentei fazer sem consultar. Tá preciso isso aqui? Faltou alguma coisa? Na hora ele já fala ali. Nossa, maravilha. Gente, é bom demais. Quando você usa bem, né? Você tem um tutor ali, é um amigão, tá? Mas... desde que não seja da forma preguiçosa, que eu sempre falo, né? Então, o blurting basicamente é isso, é aquela última revisão sem consultar as suas coisas. Nossa, vou fazer uma prova sobre leucemias. Aí eu fico lá, leucemia, linfoma. Aí vou puxando as chaves. Leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crônica, papapá. De cabeça, gente. Eu vou escrevendo e vou puxando. O que essa aqui é mesmo? Essa aqui é da mais em jovem, essa aqui é mais em idoso, essa aqui tá... É assim, gente. Não precisa ser aquela informação completa que tá nos seus materiais. Não. É realmente para você esvaziar a mente ali em minutos, tá? O que é uma célula assim, maçada mesmo? Putz, eu sempre caía nessa pegadinha quando eu fazia os testes e tal. Então, é aquela revisãozinha de última hora para você fixar e não cometer as besteiras que você cometeu quando estava fazendo os testes, tá? Então, essas são as técnicas auxiliares, o blurting, o Pomodoro, Feynman, tá? Agora, o padrão ouro, que é o que tem um nível maior de evidências científicas corroborando, é o tal do Active Recall com a repetição espaçada. O que é? Nada mais é do que revisões em tempos pré-programados, de preferência com flashcards, autotestes e exercícios. Eu falo autotestes hoje porque eu tenho esses meus resumos, eu jogo lá na IA e peço para fazer um simulado. Já comentei isso aqui também, só vou repetir já que a gente está fazendo uma revisão, né? Sempre no estilo do professor. Ele gosta de prova discursiva, ele gosta de prova objetiva, gosta de fazer assim. Às vezes você tem prova antiga, eu coloco lá também, esse é o estilo do professor, tá? Então ele vai fazer uma prova nesse estilo assim. Então, esses autotestes, a IA cuida e faz ali um simuladinho para você. Eu geralmente falo assim, faça um lote de 10 fáceis, depois 10 médios e 10 difíceis. O Gemini faz isso de uma maneira bem legal, né? E ele monta ali um agentezinho ali, uma telinha ali com as alternativas para você clicar direto em cima da escolha e ele dizer se tá certo, tá errado. No final, ele faz um resumo ali, você acertou 8 de 10, você errou isso aqui, dá uma revisada nisso, nisso e nisso. O Gemini é muito bom para isso. Tá? Para estudar e para fazer esses autotestes. E funciona bem no celular, na telinha do celular ali. Então, às vezes eu tô na rua, tô entediada, tô esperando uma consulta, tô na sala de espera, eu começo a fazer um lotezinho de testes ali para revisar. Então, eu não faço necessariamente esses testes na minha mesa quando eu tô estudando. Por quê? Para respeitar cientificamente essa repetição espaçada. Tá? É 10 minutos ali, uma vez por semana, 2 vezes por semana. Então, volto naquele assunto lá depois de alguns dias, faça uma programação. Você pode até pedir para a IA, olha, minha prova vai ser dia tal, faça uma programação aqui, o que eu reviso que dia. Pronto, você nem precisa... Nossa, gente, antes eu fazia isso tudo à mão, você olhava no calendário lá, dia tal, esse dia eu tenho... Não vai dar, né? Vou fazer nesse dia aqui, aí eu colocava lá no Google Agenda e tal. Gente, é um trabalhão, hoje você não tem mais nada disso, né? Cria um calendário de revisões para mim, no formato Outlook e tal, ele já cria ali o arquivo, você só importa para o Outlook com as suas revisões. É maravilhoso. Então, esses autotestes, esses exercícios simulados, provas antigas, aí numa repetição espaçada, e flashcards, quando tem muito termo técnico, né? Você tem que memorizar e tal, anatomia, farmacologia, tem muita decoreba, né? Você faz isso de tempo em tempo e você minimiza a famigerada curva do esquecimento. Então você não esquece, você revisa, você está sempre reforçando aquele aprendizado que você está construindo desde a primeira anotação que você fez em sala de aula, né? Então, porque conhecimento é uma construção, tá? Agora eu falei um monte de técnicas aqui, como é que eu combino essas técnicas? Primeira coisa, aula dada é aula estudada hoje, tá? Todo dia eu abro uma live lá, eu tive uma aula, eu estudo aquela aula, tá? Eu faço 1 a 3 pomodoros por dia. É muito raro eu fazer 3, porque eu realmente não tenho tempo e no final do dia eu tô cansada.
Mas quando eu tô cansada, pelo menos um pomodoro eu faço, gente. Gente, vocês têm que dar uma repassada naquilo que vocês assistiram no dia, pra você não ir dormir e esquecer tudo. Então, 1 horinha antes de deitar, vai lá, meia hora, 50 minutos, um pomodoro, né? Revisa o que você estudou, escreva, né? Vai lá, faça, pega tudo aquilo que você escreveu e monte ali, abre o OneNote ali, começa pelo menos a estruturar as informações, faça alguma coisa, tá? De preferência informativa, não ficar só relendo as notas, porque como eu falei lá no começo, ficar relendo anotações não funciona, tá? Faça alguma coisa, um estudo ativo, tá? 1 a 3 pomodoros por dia. Aí quando eu tenho aquelas aulas muito extensas, aquela quantidade absurda de informação tal, eu abro ali o OneNote, que é o meu tablet, onde eu faço as anotações de aula, e vou complementando. Tem muito assunto complexo, que eu não dou muito detalhamento, até porque eu quero prestar atenção. Então aí eu vou lá na IA, eu vou lá nos livros, consulto as informações do Notebook LM, é perfeito para você consultar livros, tá, e materiais extras. Então eu uso muito o Notebook LM para isso. E os materiais extras, né? O professor geralmente manda os slides, aqueles que mandam no dia. Nossa, a melhor coisa para eu já começar a estudar ali junto. Mas tem uns malucos que mandam, deixa para mandar lá perto da prova. Nossa, como eu odeio isso, gente. E eu encho o saco, viu? Eu falo, professor, olha, eu sou vida louca, eu tô aqui, né? Não tenho mais 18 anos, há muito tempo eu não tenho mais 18 anos. Eu trabalho. Eu não tenho tempo de ficar uma semana, ficar estudando antes da prova, sabe? Virando madrugada, além de ser ineficiente, eu não tenho tempo para isso. Então eu vou lá e encho o saco mesmo. Professor, manda os slides da aula de hoje, por favor. Alguns mandam no dia, outros mandam no dia seguinte, outros mandam no fim de semana. Tá tudo certo. Eu acho ótimo que o professor já se acostumou com o fato de que todo mundo vai estudar na véspera, então a própria urgência dele de mandar o material, que ele sabe que ninguém vai sentir falta, também é uma coisa que foi reduzindo ao longo dos anos. E tem professor que não dá slide, não dou e pronto. O problema é que às vezes ele tá mostrando um gráfico, você tá interpretando aquele gráfico e você tá tomando... Você não vai desenhar aquele gráfico no seu caderno, que é perda de tempo. Né? Então eu escolho lá, gráfico, tal, eu coloco as minhas observações, as coisas que ele falou e as conclusões que eu tiro. Mas eu preciso desse gráfico depois para quando eu for estudar, porque senão é uma informação jogada ali, perdida, né? Então, pelo menos na minha área, precisa ter os slides. Quando não tem, é um Deus nos acuda, gente, vocês não têm ideia. Muitos não dão os slides, mas eles colocam a referência ali, eu sei que ele tá tirando tudo do mesmo livro. Aí fica mais fácil, eu coloco ali, esse slide aqui é figura tal de tal do livro tal. Nossa, aí eu fico tão feliz quando isso acontece, que ele coloca ali, né? Ah, esse aqui é do Abas, tal. Capítulo. Geralmente tem a referenciazinha embaixo do gráfico, né? Então aquilo eu anoto aquela referência e as minhas observações. Aí eu vou lá no livro depois, faço um print, né? Colo ali no Samsung Notes junto com as observações que eu coloquei. E a vantagem da anotação digital, gente, é isso. Eu consigo abrir espaço ali, vou empurrando as informações para baixo e enfio o gráfico no meio, ali fica tudo organizadinho depois. Por isso que é a vantagem em cima do papel, né, gente? Então, tudo na hora. Imagina ficar fotografando, escaneando. Não, já copio, já colo no Samsung Notes junto com o que eu escrevi ali. As anotações ficam bem completas, tá? Mas então, aula dada, aula estudada hoje com os pomodoros, complementa ali as anotações da aula. Tá, nessa fase, assim, as anotações digitais, como eu falei, são muito úteis. Essa fase inicial é para compreensão do assunto. Não fique focando em memorizar, vendo aqueles pormenores, não. Tenta analisar um big picture, tá? Poxa, estou estudando leucemias. Preciso saber que tem a aguda, tem a crônica, tem linfoma, que é outra coisa, não é leucemia. Então, foca num big picture, nos aspectos gerais do que você estudou. Por isso que é só a aula dada estudada hoje, uma forma bem reduzida, tá? Bem básica, bem resumida. Aí a primeira revisão é você montar uns resumos mais estruturados do que você estudou, tá? Eu uso muito o OneNote para isso, porque daí eu já tenho as minhas anotações escritas à mão, eu começo a usar os bullets ali, tópico, subtópico, subtópico. Eu gosto dessa hierarquização, assim, funciona muito bem para mim, eu uso isso há muitos anos. Então, eu sei o que é uma categoria e o que é uma subcategoria de forma mais fácil. E às vezes o professor não deixa isso claro, né? Já falei dos meus problemas cognitivos, né, gente? Eu tenho certos problemas, assim, para entender inferências nas informações. Nisso a IA tá me ajudando muito. Eu fico aqui, meu Deus, mas ele falou isso se enquadra nesse assunto ou no outro? É um parênteses do assunto ou realmente está incluso? Eu tenho dificuldade para interpretar isso,
Nessas horas a IA me ajuda pra caramba, tá? Então você estrutura esses assuntos, tá? De forma bem sintática, tá? Com base nas notas, nos slides, sem se aprofundar muito, coloca ali os tópicos, os subtópicos. E por questões de tempo, gente, quando eu tenho aqueles decks gigantes de slide, já aconteceu de eu ter aula com 100 slides, às vezes até 300 slides. É de enlouquecer. Sabe aqueles slides com um monte de texto, você faz essas anotações bem sintéticas dela, você olha para aquilo e fala, o que eu faço com isso? Tá. E tem gente que vai estudar na véspera da prova, ela pega aqueles slides para estudar, eu não sei como é que elas conseguem. Na verdade não conseguem, porque ou elas vão muito mal, ou elas até tiram uma nota e no dia seguinte não lembra de mais nada. Isso para mim é perda de tempo, tá? Então eu pego lá um deck de 300 slides e falo, olha, Claude, estrutura para mim aqui, eu já tenho até o prompt salvo para isso, né? Sem aprofundamento, só os tópicos e subtópicos, as questões principais, né? Bem hierarquizadas. Aqui o importante é a hierarquia das informações, porque o slide é linear, né? O slide foi feito para o professor da aula, gente, não é para você estudar por eles. Então, depois que eu pego, faço uma hierarquização daqueles assuntos, eu nunca mais pego os slides, tá? É só para isso. No máximo uma ou outra imagem que é importante, eu copio, colo ali, né? Alguns gráficos, mas não vai além disso. Eu nunca mais mexo nos slides, a não ser nesse primeiro estudo inicial. Então, essa primeira revisão aí você tem big picture do que você estudou, tá? Aí a segunda revisão, eu volto lá para aquela hierarquia básica e começo a dar detalhamentos, tá? Sem exagerar, gente, só os pontos mais cruciais, né? Ah, tá, doença tal, o que é essa doença? Características, o que os exames laboratoriais acusam, tal. Vou sempre colocando em subtópicos, adicionando informações. Às vezes eu faço de cabeça, mas eu sempre consulto as minhas notas. E quando eu termino e fica pronto esse resumo no OneNote, lá vou eu de novo, jogo lá na IA, ela já sabe meu estilo, né? Fala, tá bom esse resumo aqui. E às vezes eu cometo erros, eu anoto errado. E ele fala, você escreveu aqui 50 miligramas, mas é 500. Gente, a gente comete esses lapsos. Você tá ali copiando, estudando. Você entende errado, copia errado, às vezes uma coisa ali. Nossa, é tão bom quando conserta. Nossa, que burrada. O G, tem muito nome de G, né? GRP, não sei o que. Aí você erra uma letra ali, quando você tá copiando assim, nossa, nunca ouvi falar nesse gênero na vida. Aí você copia e troca uma letra. Aí ela vai lá e fala, não, acho que você tá se referindo ao GRP no lugar de D ali. Nossa, é mesmo, isso acontece direto comigo, gente. Então, de novo, usem a IA, tá? Pega essa informação, todo esse resumo que você fez, joga lá, pede para ele corrigir, e ele às vezes dá alguns insights também, se você pedir, olha, isso aqui você podia aprofundar um pouquinho mais. Agora esse aqui não, isso aqui é irrelevante, pode tirar, tá? Às vezes tem exemplos assim que são bestas, né? Poxa, por que eu vou memorizar um exemplo de uma coisa que nem é tão importante que ele citou só por citar? Não, foca no que é importante, tá? Então, essa segunda revisão deixa suas notas detalhadas, sem exagero, tá? E aí que eu uso a Feynman com a IA, né? Então, olha, IA, então tá aqui, você corrigiu meu resumo, eu dou mais uma conferida, agora eu vou falar o que... linguagem humana, assim mesmo, tudo que eu entendi. Essa leucemia aqui, e vou vomitando informação assim lá, e ele fala, você entendeu bem, você compreendeu, tal, sem consultar. E aí eu vejo se eu fixei direito aquele assunto. Às vezes eu falo pra ele, como é que você transformaria isso aqui numa questão discursiva pra eu escrever na prova? Aí ele transforma numa questão discursiva pra mim. Aí questão discursiva é pra você ver se você sabe mesmo, né? Aí foi eu lá escrevendo de cabeça, tudo. Puxa, agora eu entendi mesmo e eu sou capaz de repetir para uma outra pessoa aquilo que eu estudei. É aí que você realmente aprendeu e memorizou o assunto. Mas você não está dominando ainda, você vai dominar só quando você se testar. E aí vem a última parte aqui da combinação de todas as técnicas, a mais importante de todas. Fazer exercício, fazer simulado, fazer prova antiga. Então, você pode pegar tudo que você criou, todos esses resumos, jogar lá, mandar ele criar a prova para você. Então, quando já tá 1, 2 semanas antes da prova, eu só faço exercícios, gente, tá? Não... Praticamente, às vezes eu consulto de novo as minhas notas quando eu erro alguma coisa, e quando eu teimo em errar as mesmas coisas, eu abro uma nova nota, ou no papel, ou ali no Samsung Notes, mas começo a escrever repetido aquelas coisas que eu teimo em errar. Eu confundo, eu erro, para fixar mesmo, escrevendo à mão, gente, para não errar mais, tá?
E fico ali, até os últimos dias ali antes da prova. Não são testes longos, gente, é 15 minutos, não faça mais que isso, tá? Porque às vezes você estuda mais coisa, tem outras coisas pra fazer. O importante é fazer um pouquinho, todo dia. Faço 10 questõezinhas hoje, 10 amanhã, tudo múltipla escolha ali. É isso que faz você fixar. E eu tô repetindo coisas que eu estudei há 3 meses atrás aqui. Nossa, eu lembro da estrutura das leucemias e tal. Eu tô repetindo aqui pra vocês porque eu realmente aprendi. E isso é muito bom, tá? Então, e o blurting fica ali para as 24 horas antes da prova. É difícil explicar o que é o blurting. Eu vou fazer uma foto da minha caderneta e vou postar lá no meu canal. Vou mandar para o Marcos também e vou postar ali no meu canal para vocês entenderem o que é. É aquela de última hora assim mesmo, que eu tiro da cabeça e às vezes tem muito desenho, né? Eu não conhecia esse termo, é engraçado que... Eu também não. Blurt, eu aprendi com a IA. O pessoal usa blurt. Então... o termo em inglês, blurt out, é quando você faz você bota um monte você fala pra caramba, você bota tudo pra fora, né? Exatamente. Aí você vê o nome blurt e fala, putz, não sei o que é, mas eu acho que eu já entendi. Porque é isso, você pega o que tá na sua cabeça, você anota tudo, coloca tudo pra fora, você vê o que você sabe, puxa da memória. Achei muito legal essa técnica. Aprendi com o Claude, porque eu tava montando a nossa pauta aqui, eu falo, Claude, eu faço isso. Eu pedi pra ele estruturar aqui pra mim, resumido, pra eu mandar pro Marcos, né? Aí eu perguntar assim, olha, eu gosto de fazer muito isso, eu mando a foto, as coisas assim, eu faço essa revisãozinha, como é que eu posso chamar isso? Ele falou, não, mas essa técnica existe, se chama blurting, e Aí fui pesquisar no Google, não vi com esse nome, mas eu vi alguns vídeos, assim, de estudantes escrevendo na véspera da prova, aquela revisão final ali, que eles chamam de cramming, né, que é aquela virar a noite estudando ali e tal. Eles vão num quadro branco, assim, começam a escrever de cabeça tudo o que vai cair na prova, né, e eles chamam isso de blurting. Então, cada um faz do seu jeito. Eu faço na minha caderneta de laboratório aqui, porque via de regra são... Deixa eu pegar ela aqui. É desenho de célula, gente, coisa que eu olhei em lâmina, que eu preciso diferenciar. Aqui, ó, mielo, leucemias, as lâminas de leucemia. Mielo, né, e tem linfo. Então, LMA, LMC, mielo, blasto. Aí eu pinto blasto ali, porque blasto é uma coisa e ócito, né, de célula é outra. Então, eu pinto com cor diferente ali. Então, é aquele blurting final, eu uso muito caneta colorida, tá? Porque a cor me ajuda demais a associar e decorar informações. Mas é bem caótico, tá? Eu vou mandar pra vocês verem, vocês vão ver que não é nada bonitinho assim, não. Igual vocês veem no Instagram, aqueles resumos lindos com lettering, não sei o quê. Não, é uma bagunça, mas pra mim faz sentido, tá? É uma bagunça organizada, tá? Pra mim faz sentido, eu pinto tudo e olho e reolho. Às vezes eu uso uma caneta mais... Nossa, tava desenhando aqui uns eritrócitos, desenhei com canetinha vermelha, da forma como eu lembrava nas lâminas, né? Então eu vou fotografar e vou mandar depois pra vocês entenderem o que é o blurting. Mas tem blurtings e blurtings, tá, gente? Cada um faz do seu jeito. Eu sou muito visual, então faço muito desenho, muita cor, tá? E é isso, gente. Essas são as técnicas que eu uso, como eu combino. Tem muita informação aí. Vou jogar depois lá no meu canal também, esse resuminho aqui, depois que vocês ouvirem o podcast. E tentem adaptar isso na vida de vocês, tá? Como capturar essas informações, essa fase inicial. Eu tento escrever em toda aula que eu assisto, porque eu me entedio fácil. Não tenho TDAH, mas tem aqueles professores que eles não têm didática, eles, sabe, são monótonos. Não adianta, mas você vai ter que assistir a aula dele, tá? Porque às vezes ele vai dar os insights e por mais que ele mande os slides depois, eu admito que às vezes eu não vou na aula e fico só nos slides, os slides não tem os insights que ele dá em aula. Você às vezes não sabe o que realmente é importante. Então eu tento, gente, pelo menos... E sempre escrever, eu sempre fico com a caneta na mão, porque ajuda eu a não devagar. Então, a aula... isso aqui não cai na prova, não, tá? Isso aqui não, mas eu fico ali. Se eu perder o bonde andando, gente, já era, não presta atenção em nada. Então, pelo menos, qualquer bobagem eu tô escrevendo ali, beleza. Então, desde essa fase inicial de captura até o processamento e as revisões, e por fim, esses testes para ver se você domina o que você estudou, tá bom? E, Biel, lendo... Na verdade, tinha lido já no resumo que você colocou na nossa pauta e você explicando aqui, você tocou um pouquinho nisso ao longo do que você disse. Mas eu quero te perguntar sobre administração de tempo para quem equilibra estudos com todo o resto da vida, que é um contexto diferente de quando você tem 18, 19 anos e basicamente, entre muitas aspas, todo mundo vai entender o que eu quero dizer, o seu trabalho é estudar, né? Não é para todo mundo, eu sei que há realidades e realidades.
Mas é diferente de um contexto de quando você tá alguns anos a mais, né, de diferença, e aí tem a vida acontecendo junto. E esse acaba sendo o seu caso, né? Você, entre aspas, não só estuda, né? Você tem outras coisas que você faz junto do seu dia a dia. Como é que funciona a administração de tempo para fazer isso tudo que você explicou, que eu aprendi horrores já, caber no dia a dia? Porque quando você é moleque, você só estuda na véspera que você não tá afim de estudar. Às vezes, isso pode acabar acumulando porque falta tempo para você organizar no dia a dia e fazer isso dessa forma mais planejada e faseada e gradual no dia a dia. Como é que funciona isso? Ai, gente, olha, é difícil, mas como eu falei, é um pouquinho todo dia. É a única coisa que funciona. Pra quem tem uma rotina insana, é um pouquinho todo dia. E abrir a live, assim, me ajudou a ter um compromisso com as pessoas, né? Ó, vou fazer a live. Eu faço de qualquer jeito, eu estudo sozinha de qualquer jeito. Teve dias que eu fiquei sem internet e tal. Mas faço na minha mesa, abro a live, assim, é como se fosse aquele compromisso comigo e com as pessoas. Então, fazer um compromisso com as pessoas me ajudou a ser mais disciplinada. Então, e as pessoas, puxa, eu tenho esse compromisso com a Bia lá, vou lá, ela entra às 7 horas, é o meu horário, gente, é o que eu posso fazer, tá? Eu começo geralmente às 7, às vezes um pouco mais tarde, e faço 1 ou 2 pomodoros, às vezes eu abro às 8, faço um pomodoro só porque eu tô destruída, mas eu não deixo de fazer, tá? Tô cansada, tomo um banho, no verão, né? No inverno, se eu tomar banho, eu não consigo estudar depois, eu só quero dormir. Então, faço aquele relaxamento, assim, como uma coisinha, tomo um banho. Parece que o banho dá um... Agora no verão, assim, é maravilhoso. Parece que dá um refresh, né? Você meio que se dá um up. Então, eu consigo, pelo menos 1 horinha ali, eu consigo estudar um pouquinho. Depois eu vou relaxar e dormir, tá? Mas você vai ter que dar um jeito de encaixar na sua rotina, nem que seja 1 horinha só, tá? E eu acho que mesmo para quem é estudante profissional, vamos dizer assim, eu não recomendo, tem gente que faz ali, começa às 8 da manhã, fica até esse... Eu não sei como é que não tem um burnout, porque... Tá, às vezes tem muita informação para um concurso, você tem um edital para vencer ali, o prazo tá apertado. Mas faça esses intervalos e não passe o dia só fazendo isso não, porque é contraproducente, você não vai chegar uma hora que você não vai assimilar nada. Então, eu sou meio contra, sabe? Essas loucuras, 10 horas por dia, 12 horas por dia, totalmente contra, tá? Tira um tempo, nem que seja pra você fazer um ócio criativo, como se diria, né? Ler um romance, porque você vai fazer um concurso, alguma coisa. É bom você exercitar outros lados da sua cognição, assim, a criatividade, né? Até se você faz provas de português, é bom você ler, você tem que estar lendo sempre. Quem tem um bom português, geralmente são os bons leitores. Então, lê aquele romance que você gosta, uma biografia. Não fique nos livros técnicos, não, né? Para relaxar. Então, fazer exercício físico, se engaje numa atividade física. Então, mesmo você que vive disso, gente, faça outras coisas, porque a sua cognição como um todo sai ganhando, tá? Porque fazer um concurso, um vestibular, é uma prova de resistência, né? São coisas que você estudou por muito tempo, que você vai ter ali algumas poucas horas para colocar à prova, então é uma pressão muito grande, mas eu já passei por burnout, mas então eu sou meio contra essas loucuras assim de sacrificar sono e entre outras coisas. Mas dá, gente, 1 horinha por dia é melhor do que nenhuma. Tá bom? Se você tiver só a meia hora do seu intervalo do almoço para estudar, eu vejo muita gente fazendo isso, que seja então meia hora por dia na hora do seu almoço, tá? Você tá com o seu almocinho ali comendo, já estuda o que você estuda. É melhor que seja no mesmo dia, sabe? Aula dada, estudada hoje. Mas eu sei que tem gente que não consegue, gente. Estuda à noite, chega meia-noite, tem filho ainda. Eu entendo. Exato. Tá? Eu entendo. Então, pelo menos no dia seguinte, você vai acordar, você tá melhor, beleza. Acorda um pouco antes, ou então usa a sua hora do almoço, assim, meia horinha por dia, tá? De pouquinho em pouquinho você constrói o conhecimento. Vocês vão ver que dá, tá bom? Dá sim. Pô, eu estudei tão pouco. Não estudou. Pega no final de semana, soma meia hora ali que você fez todo dia um pouquinho e veja o quanto você estudou, tá bom? E hoje tem IA no celular, gente. Se você tá no horário do almoço, no refeitório, você vai num canto ali na empresa e tal, você tá com o teu celular ali, você já em casa, lá no seu laptop, você já estruturou, já pediu pro Gemini, por exemplo, montar um lote de testes, você fica no celular mesmo ali, fazendo os exercícios, respondendo perguntas. Então, dá sim, gente. Se organizem, usem a tecnologia a seu favor, tá?
Pensem que décadas, anos atrás, isso era impossível. Hoje o conhecimento está ao alcance de qualquer um e você pode sim, em qualquer idade, qualquer fase da sua vida, mesmo com família, com filhos, com trabalho, como você vai conseguir sim, tá bom? Estudar com inteligência. Era o meu próximo comentário para encerrar, era justamente esse. Você foi contando e eu vendo na lista aqui o quanto de coisas que hoje dá para colocar para ser feita, assistida por IA, a parte de o autoteste pode ser feito, pode não ser tão alto assim, né? O autoteste pode envolver a IA, porque no fim das contas ele é feito para você, de forma autônoma, medir o quanto você sabe. Porque não tem ninguém que possa fazer isso para você, mas agora tem, né? Então, em várias etapas, quem quiser voltar e escutar tudo que a Bia falou sob esse prisma das ferramentas de IA que existem hoje em dia, seja um notebook LM, seja um prompt bem feito para depois você falar para o GPT, para o Claude, para o Gemini, que a Bia falou que é o melhor deles para fazer esse tipo de coisa, para ir te ajudando, te perguntando, né? Eu vou só acrescentar uma última coisa, que é no assunto parecido. Eu vi alguém falando o seguinte: como é que eu tenho usado o GPT para me ajudar a tomar decisões? Eu coloco ele para me entrevistar a respeito da decisão que eu quero tomar. O que isso quer dizer? Ele vai... Eu pergunto, o que eu faço a respeito desse aspecto da minha vida? Ao invés dele falar, poxa, veja bem, você pode fazer... Não, ele fala assim, mas por que você quer decidir isso? Por que você chegou a essas alternativas? Quais outras você não considerou? Ele vai a pessoa diz, ele vai me entrevistando para eu ir entendendo melhor qual que é a situação, a alternativa, a decisão, o ponto que eu quero chegar. E a hora que ele tem as informações todas que eu passei, que a gente descobriu junto, que eu sabia o que eu não sabia, aí ele pode me ajudar a tomar a decisão do jeito mais informado. Eu acho que é a mesma coisa para estudar, né? Então, pode ser um complemento desse dia a dia, mas eu, como disse na parte do Zettelkasten, como não faz parte do meu, hoje, da minha dinâmica, essa parte de estudos, eu não tenho nada a acrescentar, a não ser obrigado, Bia, por ter tomado um tempão para você planejar isso e dizer... Isso tudo que eu sei que, especialmente nesse comecinho de ano, o pessoal tá voltando à faculdade, voltando à escola, tá pensando em fazer algum tipo de curso, de pós, de doutorado, de mestrado, de outros ados todos. Isso vai ajudar horrores. Salvem esse episódio, bota estrelinha, bota um coração, guarda o link, manda pra alguém, que eu acho que esse é um dos mais úteis que a gente trouxe aqui em bastante tempo, é o que a gente se esforça. Então, obrigado. Que bom. E só pra reforçar aqui, as minhas sessões de estudo não são só aquelas que eu transmito na live, ali tá nas condições perfeitas, né? Computadorzão na minha frente, 2 monitores, geralmente estou sozinha em casa, né? Tá tudo silencioso, tudo lindo. Mas como eu falei, o blurting eu faço ali na cadernetinha, geralmente tomando um café, ou na cafeteria, na cantina, é sempre fora de casa, tá? E esses testezinhos de repetição espaçada que eu faço no Gemini, eu monto eles nas minhas sessões de estudo, mas eu não faço no computador. Eu faço quando tô fora, às vezes 10 minutos de Uber, eu fiz um lote de testes. Não fico mais que isso, porque eu enjoo quando o carro tá andando, olhando muito pra tela de celular, né? Eu prefiro ouvir um podcast, alguma coisa assim. Mas os testezinhos ali, 5 minutinhos, gente. Quando é um lote de 10 questões, eu faço entre 5 e 10 minutos ali, respondo, e ele já dá o feedback, né? Ele fala, revisa depois isso que você errou. Opa, já sei. E outra dica é fazer incremental, tá? Não faça um simuladão só com tudo que você estudou. Faça assim, quero primeiro simulado com questões fáceis. Aí você faz, revisa, vê o que errou, para daí partir para a dificuldade média. Aí você vai lá, faz, vê o que você errou e só por fim você vai nas questões mais difíceis. Então, é importante fazer isso de forma incremental, tá? Ajuda bastante. E em qualquer lugar, tá? Use o seu celular aí não só para ficar brain rotting, não, tá? Isso aí, traladeiro e tralalá. É isso aí. Muito bem. Para achar os links de tudo que a gente comentou no episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/185 ou também você encontra nas notas do episódio no seu player de podcasts, partindo da premissa que ele dá suporte a isso, que nem todos dão ainda, 2026, nem todos dão, né? Eu quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam os reviews, as avaliações, os comentários, a quem recomenda a hora de trabalho, quem vai em gigahertz.fm/feedback e manda perguntas, comentários, sugestões, elogios, a gente aceita também, muito obrigado a tudo isso. E obrigado a você, Bia, por semana após semana ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer a área de trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam eles e vocês, ouvintes, que mandam dicas, sugestões, comentários, prints, links.
pedem, né? Esse assunto de hoje foi aí pedido, muito comentado por vocês, então eu deixei para organizar tudo nesse início de 2026, que eu sei que é bem agora que o pessoal está se organizando. Daqui a algumas semanas aí já estamos em fevereiro, começam os períodos letivos, e eu espero que esse podcast ajude vocês a ter um 2026 com novos conhecimentos e com um auxílio aí importante no crescimento profissional de todo mundo, tá bom? E usem o Telegram para entrar em contato comigo, tá? @BiaCunze. Além de mandar as dicas, sugestões, comentários, como eu falei, vocês podem pedir o link dos grupos lá do Telegram, o Mundo Sem Fio, Produtividade Móvel, muitas das coisas que a gente comenta aqui vem lá dos grupos, o pessoal troca bastante ideia. Tem o IA na Prática, o grupo do Albert, tem o meu canal no YouTube ali que eu falo de estudos, né? Que são as minhas sessões de estudo, Work and Study with Me. O canal também, que eu tô sempre compartilhando informações. Manda uma mensagem no Telegram, @BiaCunze, e fala: Bia, manda um sacolão de links pra mim, que eu mando todos os links de grupos e canais pra vocês acompanharem, tá bom? Excelente. Bia, você falou, estamos quase em fevereiro, né? Já você passou 7,5% do ano, quase 10% do ano já tá atrás. Como eu falo todo janeiro, Natal tá aí, então vamos agilizar. Nossa senhora, vamos lá, gente. Não espero o carnaval passar não, hein? Não, espera não. Já tá aí também, daqui a pouco já passou. Comecem já. Excelente. Boa, bom, para falar comigo, se vocês quiserem, MVC Mendes, lá no Threads, eu apresento por aqui o Área de Transferência também, o A Fonte, eu apresento para a Alura o IA sob controle, e vocês encontram meus textos no 9 to 5 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, e a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos, e até semana que vem.